O Ministério do Meio Ambiente está selecionando organizações ambientalistas para compor a CONABio, Comissão Nacional de Biodiversidade. A medida é parte da reestruturação da comissão. O prazo para inscrições vai até o dia 15 de agosto. De acordo com o edital publicado nesta quarta-feira, as organizações interessadas podem se cadastrar para participar como eleitoras ou candidatas. Para votar, a entidade precisa ter atuado na área de biodiversidade por pelo menos um ano e poderá votar apenas nos biomas em que tem atuação comprovada. Para se candidatar, é necessário ter no mínimo 5 anos de atuação comprovada no bioma. Com a nova composição, a CONABio terá 34 integrantes. 7 vagas serão destinadas para organizações ambientalistas. Cada vaga será preenchida por uma entidade que atue em um dos 6 biomas brasileiros: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal, ou na zona costeira e marinha. As organizações eleitas terão mandato de 2 anos. O edital e o link para inscrições estão disponíveis em eleiconconabio.mma.gov.br. A CONABio é o órgão colegiado da estrutura do Ministério do Meio Ambiente, responsável por promover ações para a implementação dos compromissos assumidos pelo país junto à Convenção sobre Diversidade Biológica e outras convenções relacionadas à biodiversidade. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Barroso. O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse recentemente que uma das prioridades do governo federal é encerrar o ano com a regulamentação da reforma tributária aprovada pelo Congresso Nacional. Em entrevista a emissoras de rádio durante o programa Bom Dia Ministro, produzido pela empresa Brasil de Comunicação, a EBC, Padilha lembrou que a regulamentação, dentre outras questões, prevê a simplificação de impostos e, consequentemente, a geração de mais empregos. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. À espera da sanção presidencial, o novo ensino médio prevê ampliação da carga horária anual da formação geral básica nas disciplinas tradicionais, como português, matemática, inglês, ciências humanas e da natureza. Já o espanhol será optativo. O texto atual estabelece que a implementação das regras deve ser a partir de 2025. O coordenador do Colégio Militar em Brasília e mestre em História Social pela UNB, Isaac Marra, avalia que a implementação das regras a partir do ano que vem será desafiadora, tendo em vista o tamanho do país e a desigualdade entre os municípios. Por exemplo, uma infraestrutura desigual que vai associar aí o aspecto da carência de algumas escolas com a desigualdade socioeconômica. Muitas escolas estão em cidade de baixo nível socioeconômico, e o que acaba agravando ainda mais e impossibilitando, em muitos casos, a implementação por falta de recursos e por falta do suporte adequado. Em nota, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo informou que o quadro de professores já está dimensionado para a nova proposta e ainda que segue em andamento a contratação de 15 mil professores selecionados em concurso público realizado em 2023. Já a Secretaria de Estado da Educação do Maranhão destacou em nota que está em fase de estudo dos impactos na reorganização do currículo e aguarda as orientações do MEC e do Conselho Nacional de Educação. Além disso, a Secretaria disse que pode ampliar o quadro de professores de acordo com as necessidades. A Secretaria de Educação e Esporte de Pernambuco informou
O agronegócio brasileiro já abriu este ano 88 novos mercados para seus produtos em 34 países de todos os continentes. O número já é melhor que todo o ano passado, que teve marca histórica de 78 novos mercados em 39 países. E o mês de julho também bateu recorde como o melhor já registrado. Foram abertas 16 novas oportunidades de mercado em 9 países. E os produtos vendidos têm sido bastante diversificados, como gorduras e óleos de aves e ruminantes para o Equador, camarões para a Austrália e ovos e pescados para Cuba. Eles contribuem para o fechamento positivo da balança comercial brasileira, como aumento das exportações. No primeiro semestre deste ano, o agronegócio foi responsável por quase 50% das exportações brasileiras. De janeiro do ano passado para cá, foram abertos 166 mercados internacionais para os produtos agropecuários do Brasil. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ana Gabriela Salles. Fonte importante de memória e preservação da história fluminense brasileira, os museus do estado do Rio vão ganhar investimento para ampliar e modernizar as atividades. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa lançou no fim de julho o edital Nossos Museus RJ, com aporte de R$ 5 milhões e 55 vagas disponíveis. A chamada pública é a primeira do pacote de investimento da Política Nacional Aldir Blanc, a PNAB, que será responsável por aplicar cerca de R$ 103 milhões em todo o estado, agora no segundo semestre. O evento de lançamento ocorreu no Museu do Ingá, em Niterói, e marcou também a entrega das obras de reforma das salas de oficinas do equipamento, realizadas pela Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio, a FUNARGE, por meio da Empresa de Obras Públicas do Estado, a EMOP, com mais de R$ 2 milhões em investimentos. O edital é voltado para a pessoa jurídica ou microempreendedor individual com natureza e finalidades culturais nos processos e atuação na área de museus há no mínimo 2 anos. Estão disponibilizadas também 2 categorias, sendo uma para manutenção, ampliação e modernização de museus, com 15 vagas e premiação de R$ 200 mil para cada. E a outra para circulação, com espaço para 40 propostas contempladas, no valor de R$ 50 mil cada. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Desemprego volta a cair no país. Pesquisa do IBGE referente aos meses de abril, maio e junho diz que a taxa foi de 6,9%, a menor para essa época desde 2014. Ainda assim, 7,5 milhões de pessoas estavam sem trabalho. Por outro lado, o total de brasileiros com alguma ocupação bateu recorde ao se aproximar de 102 milhões, como explica a coordenadora do IBGE, Adriana Beringui. Essa taxa, ela equivale, por exemplo, à taxa que foi verificada em 2014, que foi uma das menores da série. Essa redução importante do número de pessoas desocupadas, ela é devida a uma expansão bastante importante do número de trabalhadores, que em um trimestre teve um aumento de 1,6 milhão a mais de pessoas ocupadas trabalhando, né, e, portanto, fazendo com que a população ocupada hoje no Brasil fique na casa de 102 milhões de pessoas. O total de trabalhadores com carteira assinada no setor privado passou de 38 milhões e também bateu recorde. Cerca de 25 milhões de pessoas trabalhavam por conta e pouco menos de 14 milhões atuavam no setor privado, porém sem registro em carteira. A coordenadora do IBGE explica ainda que a queda do desemprego foi puxada por vários setores. O crescimento do número de trabalhadores foi verificado em diversas atividades, sejam elas atividades onde o rendimento do trabalhador é maior, como também naquelas de menor rendimento. Tivemos expansão no comércio, nos serviços de tecnologia da informação e comunicação, a educação básica no setor público
e também serviços prestados às famílias, né? Então, uma disseminação bastante importante das melhorias dos contingentes do mercado de trabalho. Na média, o rendimento mensal do brasileiro cresceu para R$ 3.214. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Estão abertas as inscrições para o curso O Protagonismo das Mulheres, Passos para a Atuação Política das Mulheres em Espaços de Poder e Decisão. O curso é online, gratuito e funcionará na modalidade autoinstrucional, com acesso às aulas conforme disponibilidade da aluna, com total de 30 horas. As vagas são ilimitadas, com certificado emitido pela ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, após a conclusão das atividades previstas e pontuação mínima das avaliações. A iniciativa é promovida pelo Ministério das Mulheres em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e a ENAP. O conteúdo aborda a história da participação política de mulheres em espaços de poder e decisão, políticas de igualdade de gênero e desafios enfrentados pelas mulheres na ocupação de espaços de poder. As inscrições devem ser realizadas na plataforma da Escola Virtual do Governo no endereço escolavirtual.gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Barroso. A taxa de desemprego no trimestre encerrado em junho caiu para 6,9%. Esse é o menor resultado para um trimestre desde o terminado em janeiro de 2015, quando também marcou 6,9%. Observando apenas o período de 3 meses que vai até junho, é o menor resultado já registrado, se igualado a 2014. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAB Contínua, divulgada na virada do mês pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No trimestre móvel anterior, fechado em março, a taxa de desemprego estava em 7,9% e já no segundo trimestre de 2023 o índice era de 8%. A marca atingida em junho, na verdade, é menos da metade do pico da série histórica do IBGE em março de 2021, quando a taxa alcançou 14,9%. À época, era o auge da pandemia da Covid-19 e a série se inicia em 2012. O resultado mais baixo, já registrado, é de 6,3% em dezembro de 2013. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Famílias brasileiras ficaram menos endividadas em julho. De junho para o mês passado, a redução foi de 0,3 ponto percentual e ficou em 78,5%. É a primeira redução no indicador desde fevereiro. Mesmo assim, ficou acima do primeiro trimestre de 2024, quando o endividamento fechou em 78,1%. Já em relação a julho de 2023, quando o índice ficou em 78,1%, houve aumento. Os dados são da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. O levantamento foi divulgado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A pesquisa teve a participação de 18 mil famílias de todo o Brasil. O levantamento leva em conta dívidas com cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, cheque pré-datado e as prestações de casa e de carro. Segundo a pesquisa por renda, quanto menor o poder aquisitivo, maior o endividamento. Nos lares onde as pessoas ganham até 3 salários mínimos, 81% das pessoas estão com dívidas. Já entre as famílias que recebem de 3 a 5 salários, esse índice chega a 79,6%. O menor percentual é entre famílias com perfil acima de 10 salários mínimos, de 69,8%. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025.